Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e este é o canal Histórias de Músicas. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu peço licença para ler um conto que eu escrevi. Esse conto ele participou de um concurso do Dia do Escritor da editora Arame Farpado, uma editora maravilhosa com vários trabalhos fenomenais que incentiva a escrita, que incentiva a leitura, publica antologias, né? Eu recomendo muito que vocês procurem eles no Instagram, né? Vou deixar aqui na descrição o link, né, da página do Instagram deles. Eles fazem um trabalho muito sério, muito comprometido. E eu participei desse concurso com esse conto. Eu acabei não ganhando, faz parte do jogo, faz parte. O importante é a gente estar contribuindo, estar participando, estar exercitando a escrita. Mas então eu decidi ler para vocês aqui esse conto que participou do concurso. O objetivo era escrever um texto, 2 páginas, de até 2 páginas, com os temas escrita, escritor, leitura, leitores, bibliotecas, e explorar a criatividade nesses temas. A escrita desse conto se baseou nessa premissa, né? Teria que ter como ponto em comum essas questões ligadas ao dia do escritor e que envolve a leitura, tanto quem faz no texto quanto quem lê e também o espaço de circulação das ideias. Então vamos lá. O texto que eu escrevi se chama Era apenas um escritor veterano. Era apenas um escritor veterano sentado em frente da sua máquina de escrever. Olhos cansados, pálpebras flácidas e marcas de rugas em volta dos olhos. Começa a digitar. Seus dedos doem em virtude do reumatismo. A velocidade da digitação de anos atrás não é mais a mesma. Sempre precisava dar um fôlego para aliviar as articulações cansadas e desgastadas. Era evidente também que a máquina precisava de uma revisão, mas o antigo mecânico que fazia a manutenção dela já havia falecido, e não existiam mais especialistas em máquinas de escrever como antes. O escritor se sentia cada vez mais solitário. Olhava em volta de seu antigo escritório e via 2 estantes de livros empoeiradas. Teias de aranha podiam ser observadas nas extremidades dos móveis. Era um lugar esquecido, engolido pelos novos tempos da escrita digital, das redes sociais, das novas produções e editoras pomposas que convidavam seus escritores popstars para podcasts e para entrevistas com digital influencers. E o velho escritor permanecia sozinho e desconectado. Levantou-se da cadeira velha de madeira que fez um grande rangido. O material já estava ressecado e os parafusos enferrujados. Ao se colocar em pé, sentiu uma forte dor na lombar. Também havia um imponente bico de papagaio na cervical. Afinal, eram décadas sentado escrevendo. O homem tentou se esticar, respirou fundo e soltou o ar, numa tentativa de aliviar a dor que sentia. Aproximou-se de um antigo baú ao lado das estantes. Ao abaixar para abri-lo, sentiu dor nos joelhos. Mais uma vez a sádica artrose lhe atacava. Com coragem abriu o baú, e lá estavam os exemplares de antigos jornais, revistas e volumes de romances que o escritor veterano escreveu. Manipulou os papéis. Estavam lá os contos publicados na mídia impressa nacional e internacional. Recortes das reportagens e coberturas de seus principais lançamentos. Fotos de tarde de autógrafos, recebimento de prêmios, velhos contratos fechados com importantes editoras. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Numa antiga foto, ainda em preto e branco, estavam sua esposa e seus filhos ao seu lado. Ao centro, um conhecido apresentador de televisão e na extremidade direita uma pessoa fantasiada como um repugnante monstro marinho. Um dos seus vilões de maior sucesso nos anos 1970. Esboçou um sorriso de canto de boca e um lampejo de brilho no olhar. A maior falta não era do glamour, mas sim a ausência irremediável de sua esposa, recolhida pela morte há alguns anos. Lembrava que ela sempre vibrava com suas conquistas e empolgava quando escutava do quarto ao lado a máquina de escrever nos seus tempos de plena vitalidade, datilografando intensamente. Sabia que o marido estava criando mundos fantásticos, um fluxo intenso de criatividade e energia colocados no papel.
Seus filhos, antes de se tornarem adultos e ganharem o mundo, também pediam para o pai contar histórias para eles antes de dormir. Eram seus fãs número 1. O escritor veterano no passado festejava a cada história completada, a cada desfecho improvável e empolgante e concretizado. Dava vida para cada um dos personagens, imprimia-os nas páginas e sabia que em cada um deles, por mais fantásticos que pudessem parecer, traziam algo humano. Um pedaço do escritor dava vida ao personagem. O escritor era uma espécie de Deus, que escolhia quem traria a vida quando quisesse, domando os destinos das suas criações. E ele lembrava com carinho de cada uma, das mais badaladas que viram a luz do sucesso, até as mais obscuras, que poucos leitores e antigos fãs ainda lembravam. Tinha orgulho de cada um deles, afinal eram suas criaturas. Após trazer para a lembrança o passado de glórias, sentou seu velho quadril na cadeira. O vigor de outros tempos estava se esvaindo, como uma vela prestes a ter sua chama apagada. Antes conseguia se fundir com sua máquina de escrever. Como em transe, seus dedos se entrelaçavam com o metal. Tornava-se um só, um ciborgue em que sua maior arma eram as teclas que o permitiam transferir os mundos de sua mente para o papel. Sim, o escritor veterano vivia suas histórias, sentia-se pleno nesse processo. Era o elixir da vida para ele. Mas como tudo o tempo consome, o escritor veterano não tinha mais ninguém. Perdeu suas histórias, seus monstros e mocinhos ficaram no passado. Não existiam mais leitores e nem mesmo críticos. Não tinha mais família, sua maior inspiração e fonte de dedicação. O escritor veterano chorou e foi se deitar, desistindo de escrever. Antes de tomar seus remédios, sentiu uma forte dor no tórax e caiu desacordado no chão. Foi uma queda abrupta, chocando seu rosto nos antigos tacos de madeira entrelaçados. Ponto final para o escritor veterano. Atordoado, acordou. Levantou-se, parecia não sentir mais dores. Os dedos não estavam mais inchados, os joelhos dobravam como na época em que era jovem. Quando percebeu, estava atrás de uma cortina. Parecia que em breve ela iria se abrir e uma plateia seria revelada. E foi assim que aconteceu. A cortina abriu, a luz do teatro acendeu, o escritor veterano era aplaudido de pé, efusivamente com gritos de alegria por cada uma de suas criaturas. Monstros, vampiros, espíritos, seres dos pântanos, cada um deles estava vibrando, desde o primeiro personagem criado na infância até o último algumas semanas antes. O escritor veterano não estava esquecido, estava apenas esperando para ser recebido como herói por seus filhos em um novo tempo além da imaginação e da vida. Fim. Pessoal, esse foi o conto que eu inscrevi no concurso. Como eu falei, ele não venceu o concurso, mas eu fiquei muito feliz de ter participado. Foram mais de 140 textos, então tinham autores brilhantes, com muita quilometragem, com muitos textos maravilhosos já feitos. A iniciativa da editora Arame Farpado foi fenomenal. Foi algo assim que conseguiu trazer muita gente boa, muita gente talentosa. E o legal é isso, né? Você interagir, você trocar ideias, você trocar experiências, ter uma comunidade literária ativa. Isso acaba sendo muito bom, isso acaba sendo motivador. O que vocês acharam aí do texto? Né? Deixe nos comentários a impressão de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau.